Dia a todos, né? Começou a gravar. Ok. Então, bom dia a todos e a todas, né? Meu nome é Shirley, como o Renato disse, e agradeço antecipadamente, né, a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco nessa manhã para falarmos sobre a otimização dos processos financeiros via Centro de Serviço Compartilhado, tá? Nós entendemos que esse tema, ele é relevante, principalmente, né, nesses tempos difíceis em que nós estamos passando, no qual nós precisamos buscar aí, algumas alternativas para tentar amenizar os diversos impactos, né, que as instituições vêm sofrendo aí ao longo desse tempo, ok? Bom, mas antes, nós trouxemos aqui uma reflexão com a palavra do Papa Francisco relacionada a este tema, quando ele aborda sobre a racionalização das estruturas em prol da missão, né? Em suas palavras, então ele coloca: espero ainda de vós o mesmo que peço a todos os membros da igreja, sair de si, mesmo para ir às periferias existenciais. Não vos fecheis em vós mesmos. De vós espero gestos concretos de acolhimento dos refugiados, da solidariedade com os pobres, da criatividade na catequese, no anúncio do evangelho e na iniciação à vida de oração. Consequentemente, almejo a racionalização das estruturas, a reutilização das grandes casas em favor de obras mais cônsonas às exigências atuais da evangelização e da caridade, e a adaptação das obras às novas necessidades. Então, ou seja, nós temos aí a orientação da igreja em relação a essas determinações, e nós acreditamos que as instituições precisam, sim, voltar um pouquinho para fazer essa reflexão sobre a estrutura interna em prol do externo, para a gente conseguir ter um compartilhamento melhor, né, uma entrega melhor aí da nossa missão. Para tratarmos, né, sobre o tema de hoje, nós precisamos, então, abordar sobre 3 assuntos de maneira geral. Então, na verdade, esses 3 assuntos, no final, eles acabam se complementando. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre otimização de processo, né, de uma forma bem ampla, depois, sobre centros de serviço compartilhado, como que isso se estrutura, e depois nós focamos, então, descemos um pouquinho aí do escopo para o centro de serviço compartilhado voltado para a área financeira, né? Então, focando no primeiro item, otimizar processos, né, mesmo que melhorar processo, então por isso que a gente utiliza muito, né, a palavra melhoria contínua, aprimorar, aperfeiçoar, potencializar, incrementar, desenvolver, intensificar, né? Renato, está me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem, Shirley, está tranquilo, pode seguir. Tá. Fortalecer, né, e os mais diversos processos da instituição. E quando nós falamos, né, dos mais diversos da instituição, né, os trabalhos eles estão estruturados e organizados em atividades especificamente que geram valor, são aquelas atividades ligadas à atividade fim. Então, um dos trabalhos, né, o que efetivamente a instituição entrega para a comunidade e que faz parte ali do carisma, né, da missão, da definição do fundador, aquilo que ela se representa, a sua finalidade de existência, é o que a gente vai chamar e tratar aqui como atividade fim, né, que está diretamente ligado aí com o externo, com a sociedade em si. E, em paralelo a isso, nós temos, então, as atividades suporte, que são as atividades meio, né, que são aquelas atividades, apesar de consumirem, né, demandarem ou consumirem tempo e custo, elas são necessárias para a geração de valor, né? Ou seja, para a entrega de valor da atividade fim. Então, para que o carisma da instituição, a missão, né, a instituição consiga realizar o seu carisma na sua plenitude, é necessário que essas atividades de suporte que estão ali à cerca, suportando esse processo, seja executado de maneira eficiente, né, de maneira enxuta, de maneira objetiva e padronizada. Seria muito perfeito, né, no caso dessas atividades de suporte, seria muito perfeito se existisse um equilíbrio puramente entre atividade meio e atividade fim, né, ou seja, atividade de suporte e atividade que especificamente gera valor. Só que no meio desse caminho todo, nós temos um problema, ou seja, no meio do caminho tem uma pedra, né, e essa pedra, literalmente, ela se chama desperdício. Esse é o foco
onde, né, faz com que nós busquemos aí por melhorias para eliminar esse desperdício, porque essa atividade, né, ou seja, são essas atividades que estão ali envolvidas com o desperdício em si, são atividades que consomem a energia, né, tanto dos processos de suporte, e acabam impactando, né, comprometendo aí a entrega de valor representada pela atividade fim, né? Mas, ok, onde estão esses desperdícios, né? Como que nós podemos identificar esses desperdícios dentro da instituição? E aí, só lembrando que esses desperdícios, eles são sintomas e não a causa do problema. Então, geralmente, nós atacamos esse desperdício quando nós sentimos, né? Nós temos aí o efeito, tivemos um atraso na entrega da informação para a contabilidade. Então, nós atuamos pontualmente nesse problema e tentamos resolver. Mas qual que é a causa raiz, efetivamente, que gerou esse atraso e, consequentemente, gerou esse desperdício? Esse desperdício ele pode ser representado em várias situações. Primeiro, correções e retrabalho. Se eu tenho a necessidade de fazer uma atividade e imediatamente eu descubro que eu entreguei a atividade errada, eu preciso desfazer e refazer, ali eu tenho um foco de desperdício, né? Que nós precisamos analisar. Outro foco de desperdício é o transporte, né? Transferência desnecessária de pessoas, material e documento. Nós vamos realizar uma reunião no auditório, levo o data show para o auditório. A reunião foi transferida para a sala, levo o data show para a sala. Então, esse transporte de necessários, tanto seja de material, a gente manda um material errado para um local, deveria ser para outro, é meio errado, etc., também é um foco de desperdício, né? Outra situação é a espera de pessoas, né, aguardando aí informações, materiais e aprovações. Quantas vezes nós identificamos algum processo que fica parado porque a informação de determinada pessoa não chegou para que aquela outra equipe desse sequência em suas atividades? Então, por exemplo, geralmente as instituições, né, quem tem contabilidade externa aí sabe muito bem como é isso, geralmente as instituições enviam a documentação, né, até uma certa data para a contabilidade, para ela processar os seus processos, né, para dar início aí às suas atividades. Então, se isso não acontece no prazo, a outra equipe não consegue realizar a atividade no prazo e vai gerando um bolo que é desperdício. E muitas vezes também nós temos aí o exemplo da aprovação. A equipe não pode dar sequência na atividade se ela não tiver as informações necessárias, se não tiver a aprovação necessária. Então, como, né, otimizar esse processo para que isso aconteça de forma que a gente consiga ter uma maior agilidade nesse processo. Ok? Estruturas e departamentos, né, duplicados ou subutilizados, várias instituições, geralmente quando a congregação ela é muito grande, ela tem várias unidades, e aí nós acabamos replicando estruturas, né, duplicadas. Por exemplo, eu tenho contas a pagar na unidade 1, contas a pagar na unidade 2, na unidade 3, e às vezes essas unidades executam as mesmas funções, mas de forma diferente. A primeira unidade executa de um jeito, a outra tem uma outra forma de trabalhar, e quando isso acaba chegando na contabilidade, gera aquele problema de desalinhamento de informação. Então, isso também é uma fonte de desperdício, né? Estoque, excesso e duplicidade, né, de material. Eu vou fazer essa compra porque está barato, né? E a gente sempre utiliza, e às vezes compra de material de escritório, por exemplo, vamos fazer uma compra grande de canetas, nós conseguimos um preço acessível, ok, excelente, nós conseguimos um desconto aí, né? Mas qual foi o impacto no fluxo de caixa? Será que eu precisava desse dinheiro para fazer uma outra compra que é mais urgente? Às vezes nós olhamos no armário, temos caneta lá de 1 ano, quando a gente vai utilizar a caneta, não funciona. Então, esse excesso de guarda, né, seja ela tanto de material como de informação não utilizada, também é uma fonte de desperdício. Desconexão. Desconexão é uma fonte de desperdício no sentido de fazer mais ou menos o que é necessário. Então, por exemplo, fazer antes ou depois, né? Às vezes a gente tem, né, a gente já participou de alguns eventos, tem uma reunião, na hora H o vídeo não funciona. Não adianta funcionar antes ou funcionar depois, ele precisa funcionar no momento da reunião, né, para que todos possam ver. Então, isso é uma fonte de desperdício e também gera e, né, impacta a entrega da atividade final, né, do resultado final. Fazer mais rápido ou mais lento que é necessário, fazer mais ou menos do que é necessário, muitas vezes tem aí um desalinhamento de escopo de entrega, excesso de processamento, né, quando
principalmente um exemplo prático disso é quando nós temos o mesmo e-mail para o departamento. Então, por exemplo, o e-mail do financeiro. E no financeiro nós temos aí 3, 4 pessoas que trabalham. Acaba que no final, as 4 pessoas podem perder tempo analisando o mesmo e-mail, né? Então, isso é uma fonte de desperdício, apesar de mínimo, mas gera aí uma demanda de tempo, emprego de curto, etc. Movimentação, nós temos aí as caminhadas e os movimentos desnecessários, temos os deslocamentos físicos, né, de pessoas que vão e não conseguem resolver, precisam voltar, mas mais principalmente nós temos aí os deslocamentos mentais, que é o tal do celular, né? A pessoa entra ali na rede social e a hora voa durante o trabalho e acaba que a gente tem aí uma fonte de desperdício que é tão evidente que nós já estamos praticamente acostumando, né, com esse cenário, principalmente agora, né? No home office não tem como a gente monitorar muito. E outra fonte de desperdício também é a questão do talento, né? Muitas vezes nós temos uma pessoa potencial, só que nós não damos a atenção necessária àquele potencial criativo. Às vezes a pessoa entrega demais, ou seja, a pessoa destoa ali das outras pessoas da equipe e a gente acaba deixando ela de lado e isso acaba gerando desmotivação, né? Gera um problema e a pessoa acaba reduzindo ali o seu processo de entrega. Mas, diante de tudo isso, né, onde estão os desperdícios, ou seja, quais as fontes, né, de sintomas, o que nós precisamos identificar? Necessariamente, nós precisamos encontrar a causa raiz dos problemas, né, definir as ações e implementar a melhoria. Mas aí uma pergunta que é muito frequente é, como realizar melhorias? Porque muitas vezes as pessoas fazem mudanças, não surte efeito, e aí fala, mas essa melhoria não funciona. Mas nem sempre uma mudança gera uma melhoria, né? É o que nós vamos ver aqui. Mudança não necessariamente é uma melhoria, né? Mas, para melhorar, é preciso querer mudar, né? Então, como realizar essas melhorias? Então, primeiramente, nós precisamos definir o que se pretende realizar. Por exemplo, vamos pegar um fluxo, né, dentro aí da área financeira, que seria o processamento das movimentações durante o mês para entrega, né, da informação no final para a contabilidade. Então, primeira coisa, nós precisamos definir o que efetivamente nós precisamos melhorar. O que eu quero fazer? Eu quero aumentar o meu volume de produtividade da equipe, né, com a mesma equipe, eu quero aumentar o número de alunos, eu preciso aumentar o número de atendimento aí para as instituições, né, hospitalares, por exemplo, o que é necessário, o que efetivamente você quer mudar. Então, primeira coisa, né, para realizar a mudança, nós precisamos definir o objetivo de maneira certa, né, tem que ser certeiro. Depois, nós precisamos definir quais indicadores estão atrelados a esse objetivo. Então, por exemplo, eu preciso identificar indicadores para o qual eu possa medir, por quê? Eu preciso fazer a medição antes e depois, né? Então, eu faço a medição com o status atual, faço a mudança e faço a medição no final. Se esse status chegou, eu consegui atingir a meta que eu defini anteriormente, então eu consegui atingir o estágio de melhoria. Agora, se o processo continuou o mesmo, simplesmente eu fiz uma mudança. Então, para nós conseguirmos, né, mensurar aí se efetivamente houve uma melhoria no processo ou não, é necessário medir. Então, os indicadores, eles vêm para nos auxiliar nesse processo. E mais precisamente, né, nós temos aí um terceiro item, que é como, então, já que eu já sei qual é o meu objetivo, eu já sei como identificar que uma mudança é uma melhoria, então, como fazer, garantir que todas as mudanças que eu tenho dentro da instituição irão resultar em melhorias, né? Olha, para mudar, né, para melhorar, é preciso mudar. Não tem como nós querermos resultados diferentes executando as mesmas ações no dia a dia. Então, primeira coisa é o estágio de mudança. E como eu falei anteriormente, nem toda mudança é uma melhoria, mas toda melhoria, ela origina-se de um processo de mudança. Se eu não tiver o start, né, um input para querer mudar, né, eu nunca vou atingir o estágio de melhoria, ok? Então, nem toda mudança é uma melhoria, mas toda melhoria
provém de uma mudança, né? E aí a mudança, ela surge quando, né? Nós temos aí um processo, pessoas efetivamente engajadas, nós temos aí uma liderança que realmente motiva esse processo interno, né, da gente poder fazer essa melhoria. E, para isso, né, para que a gente consiga implementar esse processo de melhoria, o que nós precisamos? Primeiro, então, entender o problema, né? Depois, desenvolver o processo de mudança. E depois, testar e implementar. A fase do teste, né, essa fase ela é muito importante porque é o momento em que nós escolhemos ali uma amostra pequena, e, né, para poder fazer aquela aplicação do teste, e o resultado positivo, ele acaba por gerar confiança na equipe. Então, ele gera confiança na equipe e reduz um pouco da ansiedade, né, daquele processo de resistência que geralmente tem. E a implementação da mudança, é necessário a gente ter um plano de implementação que efetivamente tenha descrito ali quais são as fases de implementação, quais são as responsabilidades, quais são os processos, né, que serão implementados antes e depois, e quais são as áreas que deverão ser envolvidas. Então, envolver as pessoas é muito importante, aquelas pessoas que vão ser afetadas pelo processo de mudança, né, o processo de melhoria, e também considerar todos os processos que estão em volta ali. E aí, para que nós possamos executar, né, essa atividade de mudança e, consequentemente, chegar ao estágio de uma melhoria, existem várias ferramentas que nós podemos utilizar, né? E o que nós chamamos a atenção é que ferramentas existem diversas, mas quais ferramentas efetivamente utilizar para cada caso? Nós vamos apresentar aqui de forma bem breve, né, algumas ferramentas construindo um processo de raciocínio lógico para a gente conseguir, né, então, fazer as análises que a gente precisa para poder chegar ao estágio de melhoria, tá? São ferramentas conhecidas, né? Então, primeiramente, nós temos o PDCA. O que o PDCA faz aqui, né, de informação? Ele permite que nós consigamos fazer análise, identificação do problema, análise do fenômeno, que a gente chama análise da causa raiz, né, fazer uma análise do processo em si, definir plano de ação, e aí o que nós todos conhecemos, que é a execução do plano de ação, depois nós verificamos se essas ações efetivamente atingiram o objetivo ou não, né? Então, essa verificação do resultado está relacionada ao processo de monitoramento de indicadores, que eu acabei de falar. Então, nós precisamos de um indicador para monitorar os resultados, e depois, aí a partir de, né, ou seja, eu identifiquei os resultados, eu atingi a meta sim ou não, com base no indicador. Então, nós temos a ação de fazer ações, aplicar ações corretivas, caso a gente não tenha atingido, né, o estágio de melhoria, ou padronizar. Se eu atingir o estágio de melhoria, nós precisamos padronizar o processo para que ele continue funcionando da maneira com que nós mudamos, né, da maneira com que nós implementamos de forma diferente. Agora, se a melhoria não foi alcançada, então a gente precisa implementar aí ações corretivas. E aí, para isso, nós temos várias ferramentas que possam ser utilizadas. Muita gente fala assim, eu estou fazendo um processo de melhoria e estou usando 5W2Hs. Ok, só o 5W2Hs, às vezes, nem sempre é tão suficiente para implementar as melhorias que são necessárias, né? Então, dentro do 5W2Hs, né, nós vamos ver aqui futuramente, nós vamos ver exatamente onde que ele se encaixa. Então, a primeira ferramenta que a gente tem que é de brainstorm. Ela auxilia em quê? Naquela etapa que eu acabei de falar, identificar o meu objetivo, qual é o meu problema e o que eu quero mudar, tá? Segunda ferramenta, nós temos aí as ferramentas de análise de diagnóstico. O que são essas ferramentas de análise de diagnóstico? Nós temos aí a matriz SWOT, né, que nós conseguimos fazer a análise do ambiente interno e o ambiente externo. Nós temos o PESTAL, que é uma ferramenta focada para auxiliar no aprofundamento aí da análise do ambiente externo. Tá? Nosso intuito aqui é só passar mesmo essas ferramentas, tá? Não é, né, descrever qual que é, como usar e etc. Isso aí a gente pode fazer no segundo momento. Depois nós temos aqui, então, o 5G, que é uma ferramenta, né, que auxilia no processo de efetivamente ir até o local onde está acontecendo aquele problema, onde a gente precisa efetuar a mudança e chegar no estágio de melhoria, né, que tem aí 5 fases. Depois nós temos a ferramenta de MapLog, que é uma ferramenta de mapeamento de processo para a gente conhecer aí como que funciona a atividade do início ao fim. Nós temos aí o SciPoc, que é uma ferramenta que faz o mapeamento, né, de entrada, processamento e saída, mas que tem um foco mais especificamente
em detalhar quem são os meus fornecedores e quais são as entradas que eu necessito para aquele processo funcionar corretamente. E quem são os meus clientes e o que eu preciso entregar efetivamente para eles, né? Então, ele ajuda nesse detalhamento. Depois nós temos, né, a ferramenta de mapeamento de determinação de escopo, ou seja, às vezes eu tenho um processo, mas eu não vou analisar o processo todo, eu preciso chegar no item efetivamente onde eu preciso agir. E aí nós vamos explodindo a atividade sobre processo até chegar no nível de atividade para a gente conseguir efetivamente atacar a causa raiz na raiz, né, como o próprio nome já diz. Nós temos aí uma outra ferramenta, que é o VSM, né, que é uma ferramenta de mapeamento do fluxo de valor da empresa. E aí, uma vez que nós conhecemos esse cenário, nós entramos, então, no processo de análise de causa raiz. Então, o que é a ferramenta que nos ajuda a analisar efetivamente, né, o tendão de Aquiles ali daquele processo que está gerando aquele sintoma, que está gerando aquele desperdício? Nós temos o diagrama de Ishikawa, né, que é uma ferramenta de análise de causa raiz, que analisa ali todas as entradas, as fontes, né, de informações para entrega da atividade. E nós temos os 5 porquês também, que ele ajuda nessa determinação, nessa análise profunda da causa raiz, tá? Então, uma vez que eu conheci o processo, fiz a análise da causa raiz, eu sei onde está o problema, nós entramos, então, na fase de priorização do problema. Porque, às vezes, nós encontramos aí 3, 4, 5 causas raiz. E como que nós vamos definir qual causa raiz nós vamos atacar primeiro? Então, tem a matriz Guth, que auxilia nesse processo de priorização, e nós temos também o diagrama, né, de Pareto, que é o famoso 80-20, né? Então, se eu eliminar 20% dos resultados, eu consigo atingir 80%, né, das minhas melhorias. Uma vez que eu priorizei, né, identifiquei a causa raiz, fiz a priorização, então nós temos aqui, aí sim, o 5W2H, que é o momento onde eu vou descrever as atividades que nós vamos implementar, né, fazer o meu plano de ação para poder implementar a melhoria. E nós temos, no futuro, né, depois que nós definimos aqui as atividades, nós temos, então, a metodologia Kanban. É uma metodologia que faz um acompanhamento dessas ações que nós colocamos no 5W2H e nos ajuda a ter uma visualização, né? O que está a iniciar em andamento. Aqui nós temos outros níveis, né, de Kanban, que tem umas priorizações um pouco mais sofisticadas, mas só para a gente entender basicamente. Depois nós temos aí o 5S, que é uma ferramenta que auxilia no processo, né, de sensibilizar a equipe, no processo de atenção, né? Diante de tantas ferramentas, é muito importante que nós saibamos efetivamente qual ferramenta utilizar. Então, não adianta eu falar assim, nossa, existem várias ferramentas, eu vou aplicar todas, mas nem sempre isso vai ser eficaz. Então, nós precisamos, é igual remédio, né? Nós precisamos ter um remédio para cada doença, né? Nós temos o sintoma, mas eu preciso atacar a causa raiz, então eu preciso ter um tratamento para cada causa raiz. Tá? Então, existe uma ferramenta específica para cada fase do processo de análise de melhoria. Né? Não é só fazer o brainstorm, muita gente parte do brainstorm e já cai no 5W2Hs. Não, tem todo um processo aí para que aquele esforço empregado, né? Quando a gente define um plano de ação, define quem vai fazer e responsável, a gente atinja efetivamente a raiz do problema, ok? Pois bem, mas, né, apesar de ter toda essa parte aí de otimização de processo, né, como fazer melhoria, como implementar melhoria aí dentro da instituição, existe outra forma, então, de otimizar, né, de eliminar os desperdícios e otimizar processos, que é pela racionalização das estruturas. E é aqui que nós introduzimos, né, o conceito de centro de serviço compartilhado. Então, como utilizar o centro de serviço compartilhado, né? Onde que esse centro de serviço compartilhado entra para nos ajudar a eliminar desperdício, eliminar duplicidade de estrutura e etc. Tá? Então, agora entrando um pouquinho mais no centro de serviço compartilhado, então, o que é isso? O centro de serviço compartilhado é uma estrutura de centralização de serviços da área meio, né? Como nós vimos anteriormente, são aquelas atividades suporte que não são atividade fim especificamente, mas que suporta a execução e a entrega dessa atividade fim, né?
Então, atividades da área meio, cujo objetivo é a concentração das atividades suporte à atividade fim. Outra definição, é um modelo operacional destinado a prestar serviços a partir de um mesmo ponto de atendimento referencial. Então, eu tenho uma estrutura única que vai prestar serviço para várias unidades ao mesmo tempo, né? Ao invés de eu ter várias unidades em cada uma delas, né? De forma a otimizar recursos e eliminar duplicidade de estrutura. E, por fim, é uma estratégia adotada para a obtenção do ponto de equilíbrio entre o custo da operacionalização dessas atividades de suporte e a qualidade do que é produzido ou do que é oferecido, ou seja, e a qualidade do serviço que nós entregamos por meio da nossa missão, tá? Então, essa é uma definição aí de centro de serviço compartilhado, e aí, passar aqui, um breve histórico, tá? Que a gente não contempla todas as etapas, né, do surgimento desse centro de serviço compartilhado, mas como um breve histórico, esse modelo, ele teve início, né, em 1970, nos Estados Unidos, quando iniciou, né, as primeiras práticas, né, o primeiro objetivo ali era centralizar as tesourarias. Então, as empresas, né, as diversas empresas com várias matrizes, então resolveu, a partir dessa data, fazer a centralização ali do processo de tesouraria, né? Então, foi quando se tem aí informação de começou, dentro da aplicação desse modelo como uma centralização de prestação de serviço. Depois, tá, em 1980, isso evoluiu para a concentração de estruturas multifuncionais, e aí já com o intuito de obter redução de custo e qualidade, né, e melhorar a qualidade dos serviços que são prestados. Em 1984, aqui no Brasil, né, a GE utilizou essa prática realizando uma padronização dos sistemas financeiros, né, onde conseguiu reduzir 80% o número de sistemas de contas a pagar e padronizou os livros de razão contábil e ativo. Então, ou seja, foi uma mudança muito grande, né? Imagine a GE com várias unidades, cada uma com um sistema diferente, trabalhando de uma forma. Então, foi um ganho significativo, isso lá já em 1984. Em 1990, então, né, e na Europa depois, ocorreu a expansão desse modelo, então saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa, e aí já com a finalidade de compartilhamento dessas atividades, né, com o objetivo de ter um centro que compartilhe atividades para várias outras empresas, né, sendo do segmento ou não, ou terceirizado. E em 1998, no Brasil, né, a Fiat do Brasil inicia esse processo com a implementação do Centro de Serviços Compartilhado, criando uma mega estrutura destinada a prestar, né, serviços aí para as empresas do grupo, né, empresas de automobilística ligada aí aos pesados. Eu tive, aí um parênteses, né, eu tive a oportunidade de compor o quadro a partir de 2001, então, ou seja, 3 anos depois em que a empresa iniciou esse processo, né, e pude participar aí do processo de mapeamento, padronização e melhoria das atividades. Então, criou-se um grande centro, inicialmente a empresa, né, nomeou como GESCO, depois passou para Business Solution, depois para Fiat Services, depois Fiat do Brasil, e agora a Fiat do Brasil Chrysler, né? Então, era uma mega estrutura que presta serviços para as outras empresas do grupo. Então, foi um boom aí desse conceito no Brasil. E aí, a partir disso, várias outras empresas seguiram o mesmo processo, né? Hoje, nós temos grandes instituições religiosas que têm um centro de serviço compartilhado, mas esse método de trabalho, né, ele começa, então, agora é necessário, né, a gente também começar a pensar esse formato de trabalho para as outras instituições que são um pouco menores, né? Existem as megas, mas tem as outras, todas precisam buscar por eficiência, redução de custo, isso é necessário para todas. Então, por que não começar a pensar um pouquinho, né, ter um pouquinho de pensamento voltado para essa nova forma de atuar, tá? Shirley, mais 10 minutos, tá? É? Vamos lá. Bom, e qual que é a finalidade do Centro de Serviço Compartilhado? Me dá um tempinho aí, tá, Renato? Eliminar a duplicidade de funções e de estrutura, tá? Racionalizar a utilização dos recursos, otimizar e gerar maior eficiência na execução, agilizar as análises, né? Efetivamente aí de todas as entregas do setor, solucionar problemas, corrigir os erros e retrabalho, reduzir esforços desnecessários, né?
para poder resolver os problemas, reduzir custo e mitigar os riscos possíveis envolvidos aí na atividade, agregar valor e aumentar a qualidade, excelência operacional nos processos secundários, que são aquelas atividades de suporte, e padronizar as atividades. A padronização das atividades, ela é tão importante, ela consegue, né, ela traz para a gente agilidade, confiança, segurança e eficiência. Quando a gente não tem um trabalho padronizado, a equipe fica estressada, cada um trabalha de um jeito, o chefe precisa chamar atenção, ontem você fez atividade desse jeito, hoje você fez uma entrega diferente, né? Então, nós temos aí várias unidades trabalhando em sentidos opostos, nós perdemos energia e esforço e recurso com isso. Então, o trabalho padronizado, ele traz até uma satisfação, né? A gente consegue ver aqui na imagem até as pessoas felizes, trabalhando, seguindo a orientação do chefe, porque estão todas unidas, seguindo o mesmo ponto aí de direção, tá? E aí nós trouxemos aqui, né, ou seja, as informações, porque houve-se, então, uma necessidade de identificar, tá, temos o Centro de Serviço Compartilhado, mas quais são as atividades, né, efetivamente, que eu poderia centralizar em um centro de serviço compartilhado? Então, uma pesquisa realizada pela Deloitte, né, ela fez uma pesquisa com 333 empresas de 37 países, trouxe as informações que as atividades da área financeira, elas figuram ali como as principais atividades, né, que podem ser geridas ali no centro de serviço compartilhado, seguido das atividades de recursos humanos, tecnologia da informação, compras, né, gestão de impostos, aí vem as outras atividades em menor escala. Mas o maior volume, né, das atividades são efetivamente aquelas atividades que são muito necessárias para a execução da atividade fim. E quais processos dentro da área financeira estão incluídos aí nesse centro de serviço compartilhado? Então, pegando aqui a maior área, explodiu-se em várias atividades que podem ser conduzidas em um centro único, né, que preste aí serviço para várias unidades. Aí vem figurando, né, contas a pagar, contas a receber, a contabilidade, elaboração de relatórios, a contabilidade de ativos, reembolso e assim sucessivamente. Parte de faturamento, cobrança, folha de pagamento, gestão de fluxo de caixa, né, que é muito importante hoje as instituições terem a gestão consolidada, até mesmo para saber dar o direcionamento efetivo dos investimentos aí entre as unidades, tá? Mas aqui só para vocês verem que a área financeira, efetivamente, é o foco, né? Figura aí como o foco nesse processo de centralização. E aí vocês podem perguntar, tá, mas como que eu posso, então, identificar efetivamente quais são essas atividades que eu poderia centralizar, né? Criar uma estrutura única ali para executar essas atividades. Então, nós trabalhamos nesse ponto com a cadeia de valor. O que é a cadeia de valor? Ela trabalha aqui com as entradas, processamento e saídas. E aí, dentro desse processo como um todo, nós temos as demandas da sociedade, né? E aí, recebendo essas demandas da sociedade, considerando aí o negócio, né? As entregas, o carisma, a missão aí das nossas instituições, nós temos os processos finalísticos, são as atividades fins, né? Da área educacional, saúde, LPI, assistencial e social. E aí, com base nisso, nós temos a saída, que é as entregas que nós precisamos fazer com base nessas atividades que nós executamos, ok? Só que, para que isso funcione bem, né, nós temos, então, os processos de suporte, e aí vem gestão financeira, suprimentos, gestão de pessoas, governança, né, nós temos aqui, deixa eu tirar vocês aqui, gestão, né, de ativos, TI, comunicação e o jurídico. Todas essas atividades estão ali relacionadas, auxiliando, né, a instituição para que ela consiga executar a atividade fim na sua perfeita condição. E, em paralelo a isso, nós temos, então, o processo de feedback. Esse processo de feedback, a gente sabe, ele pode ser positivo ou negativo, e aí ele retroalimenta esse fluxo, gerando, então, a necessidade de mudar. Então, a partir do momento que eu recebo uma reclamação, que eu recebo, né, que eu tenho um aumento de custo de uma determinada atividade, eu preciso mudar aquele processo. E isso funciona de maneira cíclica, tá? Então, o primeiro passo, para a gente identificar o que é atividade fim, o que é atividade suporte, vamos elaborar, então, a nossa cadeia de valor, tá? E aí, o que nós vemos dentro das congregações? O que existe hoje são congregações que possuem várias unidades, né? E aí nós temos aqui, então, as atividades fins de cada uma dessas unidades,
E, em paralelo, nós temos uma duplicação de estrutura relacionada às atividades de suporte. Então, nós temos, às vezes, todas as unidades têm uma pessoa de RH, todas as unidades têm uma pessoa de TI, tem pessoas que fazem as compras, marketing jurídico, tem atividade de contas a pagar, tem atividade de contas a receber, conciliação bancária, dados para contabilidade, né? Ou seja, cada uma unidade tem essa atividade de gerar os dados para a contabilidade, mas cada informação chega de um jeito na contabilidade, né? E aí, se nós pensarmos, o que nós poderíamos tirar de proveito desse processo de centralização dessas estruturas que hoje estão descentralizadas? Por exemplo, processo de compras, né? Se eu faço uma centralização dentro da minha congregação para efetuar a compra para todas as unidades, nós conseguimos melhores preços, nós temos condições de barganha com os fornecedores, nós vamos comprar em maior volume, né? Então, a gente consegue fazer uma negociação melhor. Por exemplo, a gestão de RH, nós conseguimos distribuir, né, ter os mesmos níveis de profissionais alocados em várias unidades. A parte de tecnologia da informação, né, se nós temos aí uma tecnologia centralizada, uma área de TI centralizada, nós conseguimos, então, né, equilibrar o investimento em tecnologia para todas as unidades. Às vezes, uma unidade está se despontando muito porque ela tem uma área de tecnologia um pouco mais desenvolvida e as outras estão aquém. Então, isso precisa ser igualizado. Né? A área de marketing, principalmente, a gente precisa fazer uma comunicação da identidade visual da instituição de uma forma única para a sociedade. Não podemos uma unidade fazer, né, ter uma forma de comunicar, outra unidade tem outra, então isso aí gera uma confusão, tá? Então, as congregações, né, hoje, né, dentro da sua estrutura, hoje nós temos várias oportunidades para criar os centros de serviço compartilhado, tá? Principalmente a área financeira. Cada área tem contas a pagar, cada unidade tem contas a pagar, tem lá 2, 3 pessoas que se dedicam. Será que se eu juntar essas pessoas em um mesmo lugar, né, a gente padronizar essas atividades, eu vou conseguir ter um melhor resultado? Eu vou conseguir melhorar ali os meus indicadores, ter um fluxo de caixa elaborado diariamente, assim sucessivamente? Então, isso aí são melhorias que a gente consegue articular, né, dentro desse processo do centro de serviço compartilhado. Só que o que é importante aqui? O centro de serviço compartilhado, deixa eu tirar vocês, o centro de serviço compartilhado se constitui quando os setores, áreas ou unidades de uma instituição deliberam compartilhar serviços comuns, né? Ou seja, para que isso aconteça, as áreas precisam estar de acordo e fazer esse compartilhamento das atividades comuns, né? Ao invés de executá-las aí de forma isolada. Aí sim, nós teremos, né, dessa forma, um centro de serviço compartilhado com foco, né? Ou seja, nós vamos ter condições de a instituição em si, que vai ficar ali com aquelas atividades, né, que efetivamente geram valor, que são as atividades fim, nós vamos permitir que a instituição ela foque especificamente na missão, né? Foque nas atividades que realmente importam ali para a instituição, para o fundador, né? Foi aqueles ensinamentos que ele deixou frente à comunidade. Então, se a gente cria um centro de serviço compartilhado para cuidar dessas atividades operacionais mundanas, a gente consegue liberar esse tempo aí, então, para outras pessoas religiosas e também leigos, né, para focar aí um pouco mais na missão. Né, uma coisa que a gente vê, por exemplo, às vezes tem um religioso, né, bem jovem ali na atividade de contas a pagar, contas a receber, ao invés de estar em outras frentes, né, seguindo aí outras iniciativas dentro aí do carisma, né, da instituição. E aí vocês podem perguntar, tá, mas como é que funciona, então, na prática, o modelo de centro de serviço compartilhado, tá? E aí, o que nós temos aqui é o centro de serviço compartilhado. Imagine que nesse modelo aqui que nós vamos passar, né, nós temos aqui a unidade 1, unidade 2 e unidade 3, a congregação. Então, aqui eu tenho a atividade fim e as atividades meio. Então, qual que é o primeiro cenário? Né? Como que nós, dentro da instituição, poderia, então, se organizar para ter um centro de serviço compartilhado? No primeiro momento, nós temos a opção de ter um centro de serviço compartilhado como um departamento de uma das unidades. Então, geralmente, nós temos lá a unidade sede, né, a matriz, ou a sede mesmo da congregação, e aí nós podemos criar ali dentro um centro de serviço compartilhado. Esse é um primeiro modelo.
Quais são os prós e os contras desse modelo, né? O CNPJ, a gente consegue aproveitar da unidade, né? Então, não tem esse custo. Vantagens, eu vou utilizar os conhecimentos dessa unidade, e aí isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, porque se essa unidade não ter ali dentro da sua cultura o processo de melhoria contínua, eu vou ter problemas nesse sentido, tá? Padronização baseada no modelo da unidade 3. Também pode ser vantagem ou desvantagem, porque se essa unidade não estiver bem estruturada e não tiver processos eficientes, eu vou replicar essa ineficiência para as outras unidades. E aí, desvantagem, equipe subordinada à unidade 3, né? E não a congregação como um todo. Conflito entre gestores, então eu vou começar a ter conflito do gestor da unidade 3 com a unidade 2, porque ele vai falar, a informação não chegou da maneira que deveria, e aí geram alguns problemas. Risco de falta de segregação da função, aqui dentro da unidade 3, e alta resistência à manutenção do modelo. Vai chegar um momento em que os gestores dessas unidades vão entrar no consenso e fazer que é melhor, achar que é melhor voltar com as atividades para cada uma das unidades. Um segundo modelo que nós temos é criar o centro de serviço compartilhado independente, como se fosse uma unidade à parte, tá? Então, para isso, o que eu preciso? Criar um CNPJ novo, né? Eu vou tirar dessa subordinação e vou criar um centro independente. Vantagens: independência de gestão, foco em desenvolvimento, que vai precisar focar, porque aqui, enquanto departamento, tem uma competição, né? Eu tenho que me dedicar à atividade fim daquela unidade, ao mesmo tempo eu tenho que me dedicar à atividade de suporte de todas as unidades. Então, gera uma competição interna. Mas aqui não, eu consigo focar, né, no suporte das outras unidades, focar no processo de melhoria. Eu tenho como desvantagem alto investimento, que eu preciso criar uma nova instituição, uma nova estrutura, e resistência dos gestores das unidades em relação à perda de poder e informação. Que a partir do momento que eu gero uma outra unidade com o mesmo nível de atuação, eu corro o risco, né? Eu preciso compartilhar as informações. E aí, num terceiro modelo, né, que nós poderíamos, então, implementar um centro de serviço compartilhado, é a contratação de um parceiro. Esse parceiro seria uma instituição, da mesma forma como acontece hoje, né? Então, por exemplo, contabilidade, muitas congregações têm a contabilidade externa, então é um parceiro que presta serviço contábil. Jurídico, muitas, né, congregações têm ali um escritório jurídico que dá o suporte para a instituição, porque não faz sentido a instituição se especializar em todas essas frentes. Então, nós precisamos de parceiros no dia a dia, né? Parceria com engenharia, assim sucessivamente. Então, no caso, seria um parceiro, né, especialista em centro de serviço compartilhado. E aí, quais são as vantagens e desvantagens que também existem? CNPJ sem alteração, então não tem esse custo. Vantagem, relação contratual, né? Mas a autonomia financeira permanece com a instituição, ou seja, ela que define o que vai pagar, o que não vai pagar, porque esse parceiro ele vai apenas executar ali as atividades operacionais, né? E aí agregando, claro, várias qualidades ali e eficiência. Baixa resistência dos gestores, porque é um parceiro externo, né? Não é alguém ali que foi escolhido para conduzir essa atividade. Foco em melhoria contínua, padronização, produtividade, redução de custo, equipe sem vínculo empregatício e profissionais especializados. Custo tende a ser menor que o custo atual, então é possível encontrar, né, estruturas que ofereçam um custo com uma certa redução em relação às equipes que eu tenho hoje, abertas aí, né, distribuídas em várias unidades, e redução da estrutura, né? A gente tem aí esse processo. Desvantagem: as unidades deixam de se dedicar à atividade, né? Ou seja, reduz ali aquele nível de conhecimento especialista em uma atividade operacional, né, que é necessária para a entrega da atividade fim, mas cujo objetivo daquela unidade, daquela instituição, é a missão, é o carisma. Então, ela vai ter condições de direcionar os seus esforços para isso, tá? Então, essas são as formas, né? Existem aí outras, mas essas são as principais formas que nós poderíamos criar um centro de serviço compartilhado dentro da instituição. O que é importante observar? Avaliar qual modalidade melhor se adequa à estrutura, né, da instituição, o estilo de gestão, a cultura interna e a governança da instituição. Então, nós temos que analisar tudo isso para ver qual desses modelos
seriam melhor desempenhados para aquela unidade, né, para aquela congregação em si. E aí, dentro desse contexto aqui, nós conseguimos auxiliar, né, ajudar vocês a tomarem essa decisão e dar o direcionamento e ajudar nessa montagem desse centro de serviço compartilhado, ok? Bom, então, e aí, quais são os benefícios, então? Né? Entendi o que é um centro de serviço compartilhado e como isso pode funcionar aqui dentro da minha estrutura. Mas quais Shirley, são os vamos caminhar aí para tentar encerrar, tá bom? Sim, estamos encerrando. Mas quais são os benefícios, então, relacionados aí ao centro de serviço compartilhado, voltado para os processos da área financeira? Né? Então, já sabendo como funciona a estrutura, nós temos um escopo, né, do centro de serviço compartilhado da área financeira, contas a pagar, né, que é uma atividade que desponta lá em primeiro lugar, as atividades do contas a receber, as atividades de conciliação bancária, monitoramento do fluxo de caixa, e aqui com um grande ponto de atenção, porque às vezes a congregação em si não consegue ter essa visão consolidada do fluxo de caixa de todas as unidades. Às vezes uma unidade tem um valor disponível ali e outra unidade tem um empréstimo. Então, como fazer esse equilíbrio, né? E fazer essa equalização aí dos recursos? Então, o monitoramento individual e consolidado do fluxo de caixa, monitoramento individual e consolidado do plano orçamentário anual, né, que é importante. Por que eu vou reformar o telhado daquela instituição que não está precisando, sendo que uma outra está com uma goteira, que eu preciso resolver de imediato? Então, uma vez que eu tenha todos esses itens centralizados, eu consigo dar o direcionamento da melhor forma. Monitoramento de indicadores e performance, né? Disponibilização de informações para a contabilidade de maneira padronizada, a contabilidade nunca mais vai reclamar que cada unidade envie informação de um jeito. Suporte na conciliação das contas de disponibilidade, clientes, fornecedores do balancete. Então, né, esse centro de serviço compartilhado vai fazer esse acompanhamento com o balancete, porque o que existe? A contabilidade recebe uma informação, mas quando você vai ver no extra contábil, por exemplo, do contas a receber, é uma informação totalmente diferente. Então, a gente consegue centralizar, né, para poder padronizar esse tipo de informação. Geração de informações por unidades consolidadas e o suporte na tomada de decisão, que a gente falou para cima, e reportes semanais e mensais de status da área, né, da área financeira, tanto consolidada como por unidade. Então, uma vez que nós centralizamos essas atividades em um mesmo local, nós temos condições de fazer essas entregas padronizadas. E aí, quais são os principais benefícios? Primeiro, né, eu acho que o mais importante, tempo. Né? Com essa centralização, nós conseguimos liberar a estrutura, né, da instituição, liberar os religiosos para ter mais tempo dedicado à missão. Então eu perco o meu controle da área financeira? Não. Como a gente falou, a tomada de decisão continua. Só que quem vai ficar ali digitando nota, fazendo conciliação, fazendo toda aquela atividade operacional é uma outra estrutura e não a que realmente deveria estar dedicada à missão da instituição. Produtividade com a padronização de processo, eliminação de retrabalho, qualidade, né? Melhoria contínua dos processos, confiabilidade dos dados e controle visual das informações, orçamento anual consolidado, né? Esse orçamento anual consolidado está linkado com o fluxo de caixa, então nós podemos ter uma visão geral, também uma visão individual, redução de custos, né, da estrutura, e aí a gente tem a consolidação do fluxo de caixa, né, da mesma forma que o orçamento, suporte para a direção na tomada de decisão, ou seja, a direção ela vai ter a informação consolidada e ela vai conseguir ter o discernimento de onde investir, de onde fazer uma atuação, de onde criar um plano de ação, por quê? Consegue-se ter uma visão geral do todo, né? E não analisar individualmente cada instituição. Aí, na hora que você chega lá na 10ª instituição, a 10ª unidade, mas a primeira está precisando e aqui está sobrando, então como que eu faço esse encontro de contas aí, né? E um boletim, né, de informações gerenciais, que a gente chama de BIG, que é uma informação aí que nós temos aí os indicadores que representam todo o cenário aí da instituição. Bom, e aí, mas temos também desafios, né? Ou seja, toda mudança gera resistência, gera um esforço adicional que nós precisamos ter, mas quais são os desafios, né? Os principais que nós elencamos aqui, que nós precisamos ter uma atenção especial no processo de implementação de um centro de serviço compartilhado. Primeiramente, né, existe aí uma necessidade de qualificação para os administradores, né, para que eles possam gerir problemas
oriundos da gestão de parceria, porque às vezes nós temos problemas, né, nesse processo aí de gerir o parceiro, acordos de serviços prestados, complexidade do ambiente e segurança do clima institucional. Outro desafio grande, gerir a relação entre as unidades da instituição com a unidade do Centro de Serviço Compartilhado, né, principalmente no que se refere à transferência de conhecimento. Então, esse processo é um desafio grande, né, para o Centro de Serviço Compartilhado, que é, a partir de hoje eu vou executar a atividade. Qual que é o conhecimento que você transfere, né? Qual que é a disposição dessas unidades em fazer essa transferência de conhecimento da melhor forma? E implantar o aprimoramento contínuo, né? Outro desafio, que é a melhoria contínua dos processos, no sentido de direcionar o processo de mudança e a formação da cultura interna para o uso dos serviços que serão compartilhados. Então, esse processo de implementar uma metodologia de melhoria contínua, ou seja, nunca estar satisfeito com o que se entrega e sempre buscar por novas melhorias, é um desafio grande, né? A gente encontra várias resistências e nem todo mundo consegue fazer isso com uma habilidade, né? Ou seja, aplicar as ferramentas corretas, saber efetivamente como identificar a causa raiz. Então, isso também é um desafio. E aqui, dentro desse processo de implementação do Centro de Serviço Compartilhado, não seria diferente, tá? Mas ok, mas então por que esse tema ele é relevante para as instituições religiosas, né? Por que nós trouxemos esse tema aqui para vocês? Primeiramente, porque nós temos aí a orientação da igreja para a busca conjunta das soluções para as obras, né, seja quanto à significação ou à sua gestão. Ou seja, é necessário mudar. Precisamos identificar o momento e promover essas mudanças e direcionar nossa atenção, né, como a fala do Papa Francisco, direcionar os nossos esforços para o carisma, a missão que efetivamente que é o motivo da existência da instituição, tá? Foco das religiosas e religiosos nas atividades canônicas, né, as atividades missionárias, sem o envolvimento direto e desgaste nas relações e atividades seculares, que é uma coisa que acontece todo dia e não vai acabar nunca, né? Agora, a obra não, a obra é uma coisa que fica para sempre, né? Liberar a entidade seus recursos, né, sejam eles religiosos ou leigos, para centrar e focar esforços na atividade fim, no carisma e na essência da atividade em si, tá? E dedicação das religiosas e religiosos gestores às alçadas e decisões financeiras de maior foco gerencial e menos operacional. É aquilo que eu falei. Vocês continuarão tendo o poder da caneta, né? Só que quem vai operacionalizar aquela atividade que é desgastante e volumosa é o Centro de Serviço Compartilhado, seja ele um departamento interno aí em uma unidade, seja uma unidade à parte, ou seja ele de uma forma terceirizada aí com um parceiro, né? Um parceiro externo. E fluxos e processos padronizados com maior eficiência, agilidade, qualidade e melhor custo-benefício. Então, o objetivo do Centro de Serviço Compartilhado é efetivamente promover, né, o processo de padronização, reduzir custos, trazer eficiência, trazer otimização, produtividade, principalmente. Isso é o que mais importa aí e é um dos objetivos. Bom, esperamos que, né, com essa fala aí, já partindo aqui para os finalmente, a gente tenha plantado uma sementinha aí na cabecinha de cada um de vocês, para que desperte, né, esse processo mesmo. Vamos começar a analisar a nossa estrutura. O que nós temos de atividade duplicada? O que nós podemos fazer aí, criar um processo de melhoria para fazer uma centralização, né? Então, esperamos que tenhamos conseguido atingir esse objetivo. Muito obrigada, né, pela disponibilidade aí em nos ouvir. E já aqui, Renata, antecipando aí a sua fala, já convidando a todos, né, para o nosso próximo Axis às 10, que vai ser em maio, provavelmente na última quinta-feira, que vai tratar aí sobre as novas regras para o teletrabalho, tá? Muito obrigado, passo a palavra para você, Renato, com as perguntas, espero que tenhamos bastante tempo para isso. Obrigado, Shirley. Se você quiser parar de compartilhar a tela, aí acho que fica melhor para aumentar a tela. Ok. Obrigado, né? A apresentação muito boa, o tema muito denso, né? Difícil de abordá-lo em tão pouco tempo, né? Mas, como a Shirley disse, o objetivo nosso aqui não é estar apresentando um curso sobre Centro de Serviço Compartilhado, primeiramente, realmente despertar para, né, essa reflexão. Isso. Estamos abertos a perguntas. Tem uma pergunta já aqui. Quando implantar o Centro de Serviço Compartilhado? A Shirley pode complementar aí melhor, mas já gostaria de dar um primeiro pitaco.
de fato, isso tem que ser bem estudado, né, e amadurecido. Não adianta, eu adorei, quero implantar isso amanhã. Não é assim que vai funcionar, né? Se a instituição não tiver um mínimo de mapeamento e de uniformidade de processos, o centro de serviço compartilhado vai se queimar e vai, na prática, ser até um risco para a instituição. Então, existem inputs aí, existem entradas, existem pré-requisitos que precisam ser preenchidos previamente para se chegar lá no final com segurança o centro de serviço compartilhado funcionando, né? Por aí, né, Shirley? Exatamente. Bom, eu sou mais otimista, né, Renata? Eu falaria hoje, quando implementar um centro de serviço compartilhado? Hoje, claro, né? Mas, claro, nós precisamos iniciar o processo, toda a caminhada, né? Todo resultado, ele tem um processo de caminhada, mas nós temos aí as etapas a serem seguidas. Quero implementar um centro de serviço compartilhado, o que fazer? Né? No primeiro momento, conhecer as atividades, que é o mapeamento lá do fluxo de valor, né? Fazer o mapeamento das atividades, identificar aquelas que são, né, favoráveis para a execução centralizada, que a gente já sabe algumas delas, mas e aí a gente ir construindo esse processo de implementação. É um processo, né, que tem uma certa caminhada, mas que é bastante promissora, né? Começar hoje, né, mas com processo, hoje, né, com metodologia, né, para que a coisa seja feita de forma gradual e consistente, né? É que o principal aí dentro, né, da condução desse processo, primeiro, é a mudança, é o processo de mudança, e é o processo ali de gestão das pessoas, né, que são as pessoas. Hoje nós trabalhamos com pessoas, nós precisamos das pessoas. Então, além do processo, nós temos que envolver também as pessoas para que elas possam se engajar nesse processo e a gente tenha um resultado positivo. Tá? Mas hoje, tá bom, Renato? Estamos recebendo aí muitos elogios, tá, Shirley, a sua apresentação, partilho aqui com você. Pessoal, alguma pergunta? O nosso tempo está um pouco estourado, mas da nossa parte a gente pode esticar aí mais uns minutinhos, se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta. Esse material vai ser disponibilizado, tá, para todos os inscritos. Bom, enquanto vocês pensam aí, né, qual que é um ganho muito grande, né, dentro desse processo de centro de serviço compartilhado? É o processo de consolidação, né? A gente ter ali uma consolidação das informações, conseguirmos fazer um acompanhamento de todas as unidades da instituição de maneira padronizada, ter aquele olhar abrangente, né? E poder fazer com que todas as estruturas caminhem no mesmo sentido. Apesar de que cada congregação eu posso ter uma unidade lá focada na educação, né, ILPI, saúde, mas aquelas atividades processuais, que são as atividades de suporte, elas são as mesmas para todos esses tipos de instituição, né? Então, a gente consegue aí consolidar e fazer esse trabalho de melhoria em si. Enquanto a gente mandar mais uns minutinhos para ver se chega alguma pergunta, eu vou reforçar aqui 2 pontos que a Shirley falou, que eu acho que são importantes e que, pela nossa experiência, às vezes a gente percebe que são pontos de dúvida para as próprias congregações, né? Se funciona, se não funciona, alguns pontos de atenção. Um é em relação à transparência e à confiabilidade das informações, né? Como amarrar isso, né? Principalmente se for um centro de serviço terceirizado, né, Shirley? Como que eu vou garantir que aquele parceiro, que às vezes eu estou conhecendo ele ainda, não vai meter os pés pelas mãos, não vai fazer um pagamento indevido. Então, aí você tem que trabalhar muito o processo e a metodologia, né? Aí tem várias ferramentas, por exemplo, uma matriz de responsabilidade, um ponto que a Shirley falou importante, este parceiro, e mesmo se for um centro de serviço compartilhado interno, na verdade, é um centro que vai tratar as informações e vai executar o serviço, mas a decisão não é dele. A decisão continua das instâncias normais. Então, essa matriz de responsabilidade é uma ferramenta que tem que ser muito bem azeitada, divulgada e implantada, para que se defina aí realmente os tempos, os prazos e de quem é a caneta final ali, né, para aprovar isso ou para aprovar aquilo. E um segundo ponto é a questão, às vezes, de sensibilidade, né? Às vezes, as pontas têm a percepção de que estariam perdendo um certo poder, né? Porque ela deixa de ter ali boa parte dos processos. Mas o que a gente acredita, o que a gente defende, o que a gente tem visto? Não é perda de poder, na verdade, é uma transferência de tarefas, de atividades, de processos, né? Até para que essa ponta possa se dedicar mais à atividade fim.
que é o que a Shirley colocou muito bem aí, né? Uhum. E uma outra coisa também importante, né, uma mensagem que eu recebi aqui, é o processo, a melhoria do processo, né, da comunicação da instituição para com a contabilidade. Agora, com a nova lei do SEBAS, né, a 187 de 2021, nós temos alguns requisitos no qual esse processo ele precisa estar direcionado, assim, estreitamente alinhados. Então, a fonte de informação padronizada, consolidada para a contabilidade e que o balancete reflita essa realidade das unidades é muito importante, principalmente agora com a prestação de contas, né, que a gente tem que fazer para a renovação do SEBAS, frente à nova lei aí 187. Então, isso é de extrema necessidade, é um ponto, né, que se nós temos várias unidades dentro da instituição e cada uma delas tem uma comunicação direta com a contabilidade, é um ponto a ser repensado, né, e reavaliado para que a gente possa buscar aí algumas melhorias nesse sentido. Mais algum questionamento, para a gente poder encerrar? Quem tiver perguntas aí, mesmo pós-evento, fique à vontade, envie aí para os nossos canais de comunicação, que na medida do possível, eu e a Shirley, a gente vai estar avaliando e tentando responder, tá bom? Bom, nosso tempo também já está estourado, né? Então, agradecer aí a presença, a participação de todos, mais uma vez reforçar que continuamos aí à disposição. Shirley, obrigado aí pela palestra, pela profundidade, pela consistência. Passa a palavra para você fazer os agradecimentos finais. Uhum. Eu agradeço, né, a disponibilidade de todos vocês nos acompanhar aqui nessa manhã. O tema é bastante extenso, principalmente o tema melhorias de processo, então tem um conteúdo grande, né? Se a gente for fazer um aprofundamento, uma especialização, um curso interno aí para as instituições trazer esse processo, esse ritual de melhoria contínua para dentro da instituição, tem um tema vago aí, extenso, né, para ser abordado, e tem o tema Centro de Serviço Compartilhado, que tem outras diretrizes, mas que também permeiam aí sobre esse processo da melhoria. Ô, Shirley, antes da gente encerrar aí seu agradecimento, uma última pergunta aqui, acho que dá tempo. O prazo para implantação depende de cada instituição ou teria um prazo definido? Nós temos aí algumas atividades que precisam ser executadas, né? Que é o mapeamento das atividades, precisamos identificar quais são os serviços, né? Que a gente chama de cardápio de serviço para aquela unidade específica. Nós temos ali a definição da estrutura, fazer o cálculo da análise da viabilidade, né? A estrutura atual versus a estrutura final. Em média, né, Renato, a gente tem trabalhado aí, em média, 3 meses para a gente fazer um processo de uma unidade. Né? Então, quando a gente tem aí várias unidades, então claro que a gente tem um ganho de uma unidade para outra, mas a gente tem um acréscimo aí de alguns dias nesse sentido. Mas, em média, de 2 a 3 meses, a gente fala aí 2 meses de operacionalização mesmo, de implementação, e 1 mês de monitoramento, que é aquele monitoramento, né, no cirúrgico, que é a gente acompanhar para garantir que as atividades sejam realizadas, tá? Mas, em média, é isso aí, é rápido. Se começarmos hoje, o quanto antes. Ok, gente, muito obrigado. Fica aí o reforço do convite para o próximo ACS às 10, né, na última quinta-feira aí de maio, com o tema Novas Regras para o Teletrabalho. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos. Um abraço, boa manhã aí, bom dia para todos. Obrigada, bom dia a todos. Muito bom tê-los aqui.